Jade. Está na hora da nossa EBD Live. Live? Mas o que é isto? São nossos estudos na internet por causa da quarentena. É quando ficamos no quarto de teleligada? É, mais ou menos isso. Tô acordada, teleligada. E vocês, crianças? Mas antes da lição, quero cantar pra vocês. Então canta, Jade. Pode cantar. Um bom dia. Tá bom. Um bom dia na presença do Senhor. Um bom dia Na presença de Cristo Rei, que o Senhor sobre ti levante o rosto e mão, e te guarde para sempre, e te guarde eternamente, e te guarde sempre em nome de Jesus. Bom dia para você também, Jade. Bom dia, Zeu. Bom dia. Dia. Bom dia, Zé. Bom dia. Bom dia, crianças. Bom dia, Jade. Olhe pra lá. Diga bom Bom dia dia. para as crianças. Bom dia. Turma, É chuva. Como o tempestade chegou aqui? Acho que está na hora de oração. mas por que, Jade? Nem começou. É que eu tenho medo de chuva. De tempestade, viu? Bem, as pessoas têm medo de muitas coisas, mas as pessoas que confiam em Deus, elas sabem como acalmar seus medos. É? Como? Bem, confiando que Deus está no controle e que quando confiamos nele, obedecemos a sua palavra, estamos sob seu cuidado. Aqui em Salmos 46:1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tribulações são os medos e as dificuldades que a gente passa, Jade. E a nossa lição hoje é sobre isto. É mesmo? Então vou ficar. Eu fico. Ah, que bom, vai ficar, né? É. Aqui tá a história do Noé. A história de Noé que nós vamos ver. É. Esse mesmo, Zeu. Vamos prestar bem atenção. Muito tempo atrás, havia um homem chamado Noé. Deixa eu mostrar aqui para as crianças. Então, Noé era um homem que amava muito a Deus e obedecia a sua palavra. Um dia Deus falou para Noé que ele tinha que fazer uma arca. Sabe o que é uma arca? Sabe, Jade? Deixa eu ver. Não. Uma arca. Eu sei o que é uma O que é, Zeu? É uma grande barco. É um grande barco. Então, ele começou a serrar madeira e fazer um grande barco. Uau! Olha só como ele fez aqui. Legal. Então, construiu um grande barco, né? A sua família ajudou. Noé tinha uma esposa, 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. E toda a família ajudou ele. E eles começaram a construir essa grande arca. Uau. Sabe por quê? Não? Por quê? Por quê? Porque eles têm que obedecer a Deus. Eles têm que obedecer a Deus, muito bem, porque Deus disse, olha, Noé, vai ter muita chuva, tanta chuva, que você vai precisar dessa arca, desse grande barco. Mas Noé não tinha nunca visto chuva antes, sabia? Será que ele ficar com medo? Nunca tinha visto, nunca tinha chovido. Imaginou só, viu, Jade? Você que tem medo de chuva, imagine Noé que nunca nem tinha visto. E ele sabia que era uma coisa assim, muito importante, porque Deus mandou construir essa grande arca. E Noé, ele obedeceu a Deus, ele fez como Deus mandou. E aí, como Deus disse, aconteceu. Começou a chover algumas gotinhas
E a arca já estava pronta. Uau! E Deus disse: entre na arca, você, sua família e todos os animais. Aquela grande arca. E isso já, de animais. Deus mandou entrar também os animais. Ele disse para Noé que tinha que entrar um macho e uma fêmea de cada tipo dos animais. Porque Deus também queria cuidar dos animais. E as pessoas? E a família de Noé toda entrou na arca como Deus prometeu, que eles iam ficar guardados na arca. E eles ficaram dentro da arca e começou a chover muito. Choveu tanto que ficou um grande rio que cobria a terra toda. Mas, Jade, calma, Jade. Noé não estava com medo. Olha como ele estava bem quentinho dentro da arca, bem seguro, igual você está aqui dentro de casa. É mesmo. Eu não fico com medo da chuva. Não? Só fico molho. Então, Noé e os animais estavam seguros e Deus estava cuidando deles. Deixa eu mostrar aqui para as crianças. Eles estavam bem seguros. Eu acho que eu não mostrei o outro pertinho, né? Olha, os animais entrando na arca. Uau! Quantos animais! Então, eles estavam bem seguros dentro da arca e choveu muitos dias. A Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites, Jade. Um monte de dias, né? Mas eles estavam seguros porque Deus estava cuidando deles. Mas finalmente, Jade, finalmente a chuva parou e a arca pousou em cima de uma grande montanha, olha só. E Deus disse que estava... Deixa eu mostrar aqui para as crianças. Deus disse que estava seguro para Noé e os animais saírem da arca. Peraí. Tá vendo eles saírem? Olha só. Peraí, mas se é assim, por que ele tem que esperar isso um minuto? Minutos? Não, eles tiveram que esperar muitos dias para sair da arca. Mas por quê? Porque Deus mandou, porque foi assim, eles obedeceram. E quando Deus disse para sair da arca, eles também obedeceram. E aconteceu uma coisa muito legal. O quê? O quê? Deus colocou um lindo arco-íris, Jade, no céu. Tá vendo o arco-íris? Eu já vi um arco-íris usando essa. Foi, esse arco-íris era uma promessa de Deus, que nunca mais ele iria mandar um dilúvio, tanta água assim para destruir a terra. E Noé e sua família ficaram muito felizes e agradeceram, louvaram, cantaram louvores a Deus, porque Deus tinha cuidado dele e dos animais. Então, você viu, né, Jade, que a família de Noé confiou em Deus, obedeceu a Deus, né, Zeu? E Deus cuidou deles. Então, poderiam ter tido muito medo. Eles nunca tinham visto chuva, né? É natural as pessoas terem medo de algo que elas nunca viram, ou algo que elas não sabem como é que vai ser, tipo como uma tempestade. Né, Jade? Ou de uma prova na escola. Ou como uma prova que a gente não sabe como vai ser, né? Ou do escuro, ou de um mato onde pode ter animais assustadores e perigosos. Ou do coronavírus. Isso também, né? E bater nos colegas. Isso, podemos ter medo dos colegas, mas se nós confiarmos e obedecermos a Deus, Ele cuida de nós, Ele está cuidando de nós. Né, Jade? Mas é só a Deus que temos que obedecer, né? Porque minha mãe diz que eu tenho que ficar em casa. Mas eu fujo de vez em quando pra brincar com meus amiguinhos na rua. Acho chato também ficar lavando a minha mão como a mamãe manda. Jade, não, Jade. Obedecer a Deus significa obedecer os pais também. Veja só, aqui em Efésios 6:1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então é Deus, né, Zé, que manda as crianças obedecerem os pais. Então Deus é que manda e você tem que obedecer. Ah, bom, entendi. Mas, tia, O que foi, Jade?
Ah, não fique assim não, Jade. Vamos cantar aquela música para elas, que Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. Vamos lá? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. No sol ou na chuva, Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. No sol ou na chuva, Deus cuida de ti. Então, Jade, Deus cuida de ti, de mim, de todos nós. Obrigada, tia. Estou me sentindo melhor agora. Mas podemos orar e pedir que Deus nos ajude a não ter medo? Podemos orar sim. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós como cuidou de Noé. Nos ajude, Senhor, a Jade, Zeu, a mim, a todas as crianças e todos nós a não termos medo, a confiarmos que o Senhor está cuidando de nós. Nos ajude também a sermos obedientes. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, crianças. Tchau. Tchau. Um bom dia na presença do Senhor. Nós louvamos a Deus por essa primeira parte. Como nós falamos, ela foi destinada especialmente para as crianças, tanto da nossa igreja como as outras crianças que estão assistindo, né? E pela graça de Deus nós estamos aqui. Louvamos ao Senhor porque Ele tem nos protegido, tem nos guardado, tem orientado, e eu quero agradecer à irmã Melanie ao Eliseu por esse trabalho de manhã. Que Deus os abençoe. E para mim é uma grande alegria saber que a nossa família está servindo ao povo de Deus, a nossa família junto. Por esse motivo também que nos posts, nas postagens, eu mudei a foto da minha foto para a foto da família, porque para mim é um prazer saber que Deus tem usado a nossa família para servir ao povo de Deus. E agora os meus auxiliares vão voltar a câmera para o ponto certo, ali, para que possa pegar todo mundo. E eu gostaria de cantar com todos ainda um cântico infantil, né? Na rocha firme o sábio construiu, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui o meu pedal, que ele está falou demais. Quem quiser pode fazer o gesto da música também, tá bom? Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na rocha ficou. Na frouxa areia o mestre construiu, a sua casa ele construiu. Na fofa areia o mestre construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu
a Deus. E agora eu gostaria que você abrisse conosco o Cantor Cristão por hino 152. 152. 152. 152. 152. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, em teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Sou perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre diga de acudir. Aos enfermos, mestre diga de acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Soma o teu poderio no regaço teu pastor. Dai-os pastos de celeste doce amor. Dai-os pastos de celeste doce amor. Oh Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua amável proteção. Cantaremos tua amável proteção. Graças ao nosso bom Deus, eu gostaria de justamente abrir com vocês a palavra de Deus e abram para João capítulo 14. João, Evangelho de João, tá? Não é a primeira carta, é o Evangelho de João. Capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. João, capítulo 14, do verso 1 até ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus seja louvado. E eu gostaria, nesse momento, de pedir aos nossos auxiliares, né, que movessem de novo a câmera para mais perto, porque nesse momento nós vamos retomar aquele tema dos distintivos. Inclusive, os meus seriados, pedi que um deles depois visse se o meu livro está em cima da minha mesa. É o livro dos distintivos. Eu quero começar repetindo o que eu falei e exemplificando sobre os distintivos bastante regulares, que são nossas doutrinas sobre aquilo que nós cremos, não que sejamos melhores, mas o objetivo que nós ensinamos e que nós temos esse material é para deixar claro o que nos diferencia de outras denominações, de outros grupos religiosos, de outros irmãos que também têm fé em Cristo Jesus, que nós consideramos irmãos em Cristo, mas que exatamente têm diferenças no que creem acerca da palavra de Deus. Isso é extremamente importante você entender isso daí. E como nós iniciamos no último domingo, nós estamos falando sobre os dons carismáticos. E os dons carismáticos, eu quero ler para você novamente na íntegra e depois eu vou só fazer um resumo do que nós falamos no último domingo. O Espírito Santo concede dons aos crentes para edificação da igreja. Isso está escrito claramente em Romanos 12, 3 a 8, e 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas os dons revelacionais, comumente chamados de carismáticos, foram limitados ao tempo apostólico. Entre eles estão o dom de falar em línguas, o dom de profecia e o dom de operar milagres e o dom de curas. Estes dons serviram tanto para revelar a vontade de Deus para a igreja, enquanto o Novo Testamento estava escrito, quanto para autenticar os verdadeiros mensageiros de Deus. Isso é comprovado em João 5, 30 a 37, Atos 2 e 22, Atos 3 de 12 a 16 e Hebreus 2 de 3 a 4. Quando o cânon do Novo Testamento foi completado, o propósito destes dons caducou e eles cessaram. 1 Coríntios 13, de 8 a 13, Efésios 2, 19 a 20 e Efésios 4 e 11. Nós cremos que esses dons miraculosos não estão mais em evidência, não estão mais em uso como dons. E eu quero recapitular. Dom é algo inerente da pessoa, ela tem isso, ela justamente é dela, Deus lhe dá autoridade e concede a ela esse dom para que ela exerça onde é necessário e onde for da sua vontade. Mas isso é inerente, ela tem isso com ela. Nós vimos isso quando Paulo chegou na ilha de Malta e curou várias pessoas. Outra coisa também muito importante, nós lembrarmos que o propósito era autenticar a palavra dos apóstolos, principalmente perante Israel, que era um povo justamente que só cria em sinais, e só cria se visse. E nós falamos na última live, do domingo passado, de manhã, vários textos que mostram acerca desse aculturamento em Israel. Se você quiser mais detalhe, você pode ver o vídeo do domingo passado de manhã, da Escola Bíblica Dominical, da live do domingo passado. Então, esse é algo importante. E conforme o Novo Testamento foi concluído, não há mais necessidade desses dons nem para autenticar a palavra, porque a palavra agora é essa, ela já está autenticada e provada, a Bíblia. Nem tampouco há necessidade, porque muitos desses não estão mais sendo usados, não é mais usado de forma nenhuma, e a gente vai falar mais disso, porque não passa muitas vezes de alguma coisa aqui e acolá que Deus permite, muitas pessoas traduzem-se como dons. Também os apóstolos, conforme eles foram morrendo, esses dons foram cessando. A história
da igreja mostra que esses dons foram cessando. E a própria narrativa bíblica, quando você lê a Bíblia, você percebe que os últimos livros nada falam sobre dons. Falam sobre sinais e prodígios, mas em outro contexto. E aí é justamente onde eu quero começar. Eu gostaria de dizer que você que é crente batista regular, crente batista fundamentalista, tome muito cuidado. E eu vou ficar com 3 dons hoje, eu já falei um pouco na semana passada. Mas o grande problema é que muitas pessoas estão colocando essas coisas acima do que é realmente verdadeiro. Em 1 Coríntios, é interessante que Paulo já vê isso lá em Corinto. Diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Desculpa aí. O que você precisa entender é que ele fala uma evidência desses 3 pontos aqui. Né? Línguas, curas, milagres e sinais. E há inclusive até profecia. O que nós temos visto hoje são muitas pessoas dizendo que tem dons de língua, mas falando algo que não tem o menor sentido, são apenas sílabas repetidas, amalacacamaia, nada mais do que isso. Totalmente contrário ao que é o dom de língua na palavra de Deus. O dom de língua na palavra de Deus é falar em idiomas. O que acontece com a questão do idioma? O que acontece é que se alguém não entendia hebraico, passava a entender o hebraico, mas no seu idioma, ou passava a entender a mensagem no seu idioma. Isso é dom de línguas, não é o que acontece, você não chega por aí. Eu me lembro que eu estava numa igreja recentemente, eu fui convidado para uma igreja pentecostal. E por eu não estar num local onde eu entendia perfeitamente a língua, eu estava numa igreja onde as pessoas criam nesse tipo de dons miraculosos. Eu disse, hoje é um bom momento para que eu possa perceber justamente se isso vai acontecer. Não, eu tive que me esforçar para entender a mensagem em outra língua e não aconteceu nenhuma tradução simultânea. Por quê? Não é por falta de fé, porque o dom é dado à pessoa. Interessante, há muitas pessoas que nessas igrejas que dizem estar falando dom de línguas, mas ninguém entende nada. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 14, se não tiver quem interprete, que fique calado. Então tem muita gente sendo enganado, ficando impressionado com essas coisas, quando não tem veracidade e apoio da Bíblia. Por que essas pessoas não têm dom de línguas? Primeiro porque na igreja todos falam a mesma língua, no caso do Brasil, português. Segundo, porque não são idiomas, são apenas ou palavras repetidas, e eu já testemunhei de muitas pessoas que aceitaram Cristo e vieram para a nossa igreja, de igrejas neopentecostais ou pentecostais, dizendo, olha, lá nos ensinavam a como falar, a como poder falar em línguas. Não existe isso, ensinar como poder falar em línguas. O Espírito Santo dá esse dom de forma extraordinária para que a pessoa possa falar. Não se deixe enganar, não há dom de línguas. Não tem ninguém que tenha esse dom em si mesmo. É muito importante você prestar atenção. Não fique impressionado porque alguém no meio da sua fala começa a dizer alguma coisa que você não entende. E começa no meio da sua mensagem a falar um monte de coisa que você não entende. Me perdoe, mas a pessoa, por mais sincera que ela esteja sendo, ela também está se enganando. Porque isso não é dom de línguas. Paulo é muito claro, se não há quem interprete, fique calado.
E alguém pode dizer, mas se o Espírito vem, então eu não posso me segurar. Paulo também diz no mesmo texto, em 1 Coríntios capítulo 14, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso quer dizer que aqueles que dizem que têm esse dom têm que submeter antes de tudo a palavra de Deus. Mas não é o que nós vemos. E por essa razão, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas, por tudo que nós temos visto aí pela palavra de Deus, não há dom de línguas. Segundo, dons miraculosos, dons de cura. É incrível como tem muita gente que se diz detentor de dom de cura. Me perdoe, mas isso também não é verdade. Por quê? Porque a maioria dessas curas são curas psicossomáticas. O que é cura psicossomática? São doenças que muitas vezes a pessoa tem por conta da própria mente. E que quando a mente é condicionada a um determinado ponto, ela é capaz justamente de curar essa pessoa porque é uma sugestão da própria mente. Mas a cura, o dom de cura que é afirmado na palavra de Deus, é um dom de curar coisas impossíveis mesmo para a ciência moderna. Por exemplo, você pode ter ouvido falar, mas você já viu alguém que cura mesmo? Pegar um cego de nascença e curar? Eu tenho conversado com pessoas, eu ouvi de fulano. Mas quantas vezes você foi nesses locais, você levou um paralítico de nascença para que fosse curado e essa pessoa saiu de lá normal, andando? Quantas vezes você levou uma pessoa que era simplesmente, ela era surda e automaticamente não falava português, muda no sentido da nossa língua comum, e ela saiu de lá ouvindo tudo e falando tudo perfeitamente, não fazendo grunhidos, como num caso que aparece na internet de um certo pastor que veio no Brasil e até curou uma muda que a gente não entendia o que ela estava falando. Claramente ela só estava fazendo zoadas. Não havia, a língua não soltou. Não é? Eu quero contar um episódio no meu ministério em Belém. Havia uma senhora que e tem mais um detalhe, ela não nasceu aleijada. Ela teve um problema e ela acabou ficando em cadeira de rodas. E ela confessava que Deus colocou ela naquela cadeira de rodas para que ela pudesse aceitar Cristo como Salvador. Ela aceitou. Mas ela queria voltar a andar. E os seus filhos, com aquela agonia, ouviram que uma igreja curava tudo, todo tipo de doença. E a contra-vontade da irmã levaram ela nesse dia lá. E aí ela foi, e aí oraram, expulsaram o demônio. E no final das contas, quando nada aconteceu, e ficava claro o charlatanismo e a mentira daqueles líderes ali naquela igreja, eles acusaram aquela irmã de falta de fé. A irmã disse, eu tenho muita fé, eu creio que Deus pode me curar. Mas eles continuaram acusando ela. Levaram ela para um quartinho e fizeram ela ainda mais pressão sobre ela. Queriam que ela levantasse, mas no final disseram, não, a senhora não foi curada porque não teve fé. Isso é sério. Inclusive, essa é uma questão que nem mesmo os defensores dessa doutrina concordam. Uns dizem que aqueles que não são curados é porque aquele que é beneficiado pela cura, aquele que vai receber a cura, não tem fé. Ora, meu amigo, há inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que foram curadas sem mostrar fé no Senhor Jesus. Ele só apenas quis curá-las. Há muitos exemplos, são poucos não, são muitos exemplos. E quando Jesus diz, vai, a tua fé te salvou ou te curou, ele não está falando simplesmente da fé justamente no Senhor Jesus como aquele que vai curar, mas a fé que ele era o Messias, que ele era Deus. Eu quero contar mais um episódio triste, esse foi de repercussão nacional. O problema dessa doutrina da fé determinante é justamente esse. Que se a pessoa não tiver fé, então o problema é que ela não tem fé. E tem outros defensores dessa doutrina
que justamente colocam que o problema é de quem ora. Quem ora é que tem que ser fé. Só para você ver que em nada eles concordam. Por quê? Porque a Bíblia não apoia isso daí. Principalmente em relação ao dom de cura. Então, o que acontece? O que acontece, foi o que aconteceu, que uma família tinha uma criança doente, muito doente. E ela participava dessas igrejas que curam tudo. O líder da igreja disse para aquela família: abandone o tratamento, porque Deus já determinou a cura para elas. A família, obedecendo a esse falso mestre, esse falso pastor, esse falso líder, abandonou o tratamento. Não passou muito tempo, a criança piorou e muito a saúde. A família desesperada voltou ao médico para ouvir do médico: olha, não tem mais jeito. A saúde dela não tem mais como reverter o problema. E a criança veio a falecer. E o médico disse: o problema foi que vocês abandonaram o tratamento. Quando essa família chegou com o pastor, com esse líder, para questionar o que aconteceu, ele disse: a criança não foi curada porque a culpa é de vocês, porque vocês voltaram no médico não mostrando fé. Você imaginou que situação ficou esses pais? O médico dizendo: olha, a criança não ficou curada porque vocês abandonaram o tratamento. E o pastor dizendo: a criança não foi curada porque faltou fé em vocês. Imaginou o sofrimento e a dor desses pais, se culpando porque seu filho estava morto por culpa deles? Meu querido, não existe dom de cura. Porque se houvesse dom de cura, essa pessoa com esse dom chegaria numa enfermaria de qualquer hospital, imporia as mãos, oraria e a enfermaria toda ficaria curada. Imediatamente seria atestado a cura da pessoa. Imediatamente seria atestado que ela estaria bom, clinicamente, através de laboratório, através de exames. Mas não é o que acontece. Terceiro, dom de revelação. Isso tem sido um problema no meio da igreja. É tanta gente revelando tanta coisa que não tem nada a ver com Deus muitas vezes, e muitas revelações que contradizem a palavra de Deus. Não, Deus não vai desperdiçar a sua palavra verdadeira, a sua palavra de autoridade com brincadeiras. E é o que mais nós temos visto. Eu me lembro uma certa vez, eu estava numa igreja, eu fui convidado para assistir, até mesmo por um familiar para avaliar, e o pastor disse: eu vou profetizar sobre a vida de todos que estão desempregados aqui. Em um mês, todos vocês terão emprego. E todo mundo agradeceu, louvou a Deus, porque o pastor tinha profetizado sobre eles. Mas eu conheci duas pessoas que estavam naquele meio, que justamente não tinham emprego. E de propósito, eu liguei para eles, mais de um mês depois, e perguntei: e aí, conseguiram emprego? Eles disseram: não, ainda estamos procurando, estamos esperando a nossa bênção. Já fazia mais de mês. Revelação, meu amigo, de Deus. Deus dá nome, endereço completo e localidade completa. Justamente para quê? Para que seja determinado aquilo que Ele quer. Deus não deixa, não sei, talvez, quem sabe. Deus determinou na tua vida que Ele vai te livrar de um perigo. Isso é muito amplo. Eu me lembro que determinada vez, duas jovens chegaram na porta da minha casa, chegaram na porta da igreja e disseram: pastor, eu conversei com fulano, ele disse que Deus mostrou para ele, tinha revelado para ele que até o final do ano nós íamos discutir e brigar. E iríamos ficar inimigas. E nós estamos preocupados com isso, porque ele disse que nunca as revelações dele falham. Eu digo: é mesmo? Que legal. Eu disse: e agora... Ela disse: o que o senhor nos diz? Eu digo: eu vou dizer alguma coisa. Abram para o Salmo 91, passem a tarde lendo e voltem para mim à noite. Elas fizeram isso. E voltaram e disseram: bem,
pelo que Deus diz na sua palavra, nós estamos bem seguros. Passou aquele ano, até onde eu saiba, continuam amigas. Por quê? Porque não é revelação, não é dom de revelação. É imaginação das pessoas. As pessoas falam as coisas em nome de Deus, sem Deus nunca ter falado com elas. Não há dom de revelação. Porque dom de revelação, Deus dá nome, endereço, CPF, RG completo. Não é um talvez. Quem sabe? Eu me lembro que um irmão de nossa igreja que veio de igrejas pentecostais, neopentecostais, e já tinha aprendido essa verdade, um outro que chegou com ele e disse: olha, eu quero te dizer que eu recebi uma revelação de Deus a seu respeito, uma palavra de Deus. Isso é mesmo, e qual foi? Que o diabo queria te destruir, mas o Senhor, com seus anjos, interviu pela tua vida. Ele perguntou: é mesmo? É. Ele disse: quando foi isso? Ele disse: há tantos dias atrás. Ele disse: puxa vida, eu tenho um problema. Ele disse: qual é? Eu já sei disso há mais de 2000 anos. Deus já diz isso na sua palavra. Porque Ele diz na sua palavra que o diabo anda em derredor de vós como um leão, procurando a quem tragar. Mas o mesmo Deus me diz na sua palavra: aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca. Percebeu? Eu não preciso dessas revelações extra-bíblicas, extraordinárias, para dizer o que Deus já diz na sua palavra. Eu creio na sua palavra. Eu me oriento pela sua palavra. Ela é suficiente. Meu querido, agora eu gostaria de dizer, sabe quando a Bíblia revela que vai ter sinais e prodígios? Nos últimos tempos. Mas sabe vindo de quem? Do anticristo, dos falsos mestres. Abra comigo a Bíblia para alguns textos. Eu convido você a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 24. Olha o que diz esse versículo. Escute bem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vê só? O objetivo, nos últimos dias, dos falsos profetas, de falsos cristos, é enganar os verdadeiros servos de Deus. Mas não é só aqui que tem isso não. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que diz esse texto. Verso 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Olha o que diz. Ora, o aparecimento do iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nos últimos dias, sinais e prodígios serão marcas do anticristo. E não é só isso não. Abra comigo Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Verso 12 em diante diz: exerce, Apocalipse 13, de 12 em diante, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que foi ferida a espada sobreviveu. Você viu só? Qual é o objetivo
qual é justamente isso. E diz que, capítulo 16, verso 13 diz, 16 e 13 de Apocalipse diz: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntarem para a peleja do grande dia. Então você percebe aqui claramente que temos sinais e prodígios no final, feito não pela igreja. Veja aqui, versículo 20 do capítulo 19. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia nos diz que nos finais dos tempos, quanto mais perto da vinda do Senhor, não é a igreja verdadeira que vai fazer sinais. Os sinais serão um método usado pelo anticristo, um método usado pelos falsos mestres, pelo falso profeta, para enganar as nações. Por isso, quando uma igreja busca sinais miraculosos, ela não está cooperando com o Evangelho, ela está cooperando com o espírito do anticristo. Eu não gostaria de terminar essa mensagem de forma negativa. Eu quero terminar ela dizendo: nós cremos que Deus cura. Nós cremos que Deus, se quiser, Ele pode usar em alguém, momentaneamente, localmente, o dom de línguas. E eu quero dar 2 exemplos para você. Primeiro, eu não vou citar nomes, porque eu não tenho autorização da família para citar esses nomes. Mas eu vou usar 2 missionários que são batistas, e usando aquela expressão batistão mesmo, que defendem a verdade, que pensam exatamente como eu falei, sobre dons e sinais. Mas veja como Deus é misericordioso. Havia um missionário que ele estava trabalhando no telhado da igreja, e ele caiu no telhado da igreja. Ele simplesmente ficou extremamente estático por conta do ferimento que ele teve. Ele foi levado para um outro local, na realidade para inclusive fora do Brasil, enquanto sua esposa ficou no Brasil orando por ele. Ele contou anos depois que, depois de um tempo ali na cama e orando ao Senhor, ele disse que numa noite entrou um médico, alguém vestido como médico, perguntou como ele estava e disse para ele: não se preocupe, amanhã você vai sair daqui. Amanhã você vai estar bom. No outro dia de manhã, ele, que não conseguia se movimentar, se sentou no leito e começou a andar. Os médicos não sabiam explicar e nem sabiam dizer que médico foi aquele ou enfermeiro que o visitou. Nós não temos dúvidas. Ou foi o próprio Senhor Jesus que o visitou, ou um anjo do Senhor o visitou e o curou. O nosso Deus tem poder para curar. O nosso Deus, quando Ele quer, Ele faz isso. Na minha família mesmo, a minha mãe orou pela uma cura de uma enfermidade dela e ela foi curada. Veja só, orou. Não tinha o dom de cura. Uma coisa é você orar pelo enfermo, pedir a Deus que pela sua vontade Ele o cure. E eu oro quando vou a um doente que Deus o cure. Agora, se Deus vai curar ou não, é com a vontade de Deus. Mas eu creio que Deus pode curar. Eu imagino que talvez o nosso grupo, a nossa denominação, precisa orar muito mais nesse sentido, crendo que Deus vai curar e orando por cura mesmo. Porque Deus muitas vezes quer curar e a sua vontade se faz por meio também das nossas orações. Mas nós cremos que Deus cura. Eu creio que Deus também, se precisar, Ele pode usar momentaneamente em alguém ou para alguém o chamado dom de línguas. Eu quero dar um outro exemplo de outro missionário. Ele estava chegando ao Brasil e numa viagem no interior, ele estava com a esposa, sua esposa adoeceu e veio a falecer.
eles ainda não falavam português. E ele infelizmente teve que fazer o funeral da sua esposa naquele local ali, estrangeiro. E ele fez o enterro e durante o enterro fez um culto fúnebre. Todo em inglês. Aquele missionário continuou. Tempos depois ele voltou para aquela comunidade, para aquele local onde ele tinha feito o enterro da sua esposa. E ao chegar lá, um caboclo chegou com ele e o cumprimentou e disse: olha, eu aceitei Cristo Jesus quando o senhor estava aqui. E ele disse: graças a Deus. Ele disse, mas o caboclo disse: só tem uma coisa, o senhor estava falando um português tão bom naquele dia e agora o seu português não está tão bom. Ele olhou para o caboclo e disse: só que eu fiz o funeral todinho em inglês. Percebe? Ele fez o funeral em inglês e o caboclo entendeu o funeral em português. E assim aceitou Cristo como Salvador. Eu creio que Deus, se quiser, Ele pode fazer isso. Não é todo dia, não é todo culto, mas se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Então nós cremos no poder de Deus. Último sobre revelação, não creio que a revelação de Deus como no Antigo Testamento. Porque isso não há mais necessidade. Nós já temos a Bíblia que nos revela tudo. O que muitas pessoas confundem revelação é com, às vezes, pressentimento, e a natureza humana e a mente humana é uma coisa tão extraordinária que nós já temos muito que descobrir. Pressentimentos sensoriais é uma coisa que já está comprovada e eu não preciso nem da Bíblia para isso. Por exemplo, quantos já não ouviram aquela história, que são verídicas, de mãe que estão de um lado do mundo e pressentem que seu filho do outro lado do mundo está passando alguma coisa. E ela liga para o filho e o filho de fato está passando problemas sérios. Revelação? Não. Não podemos explicar. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas há muitas coisas no mundo espiritual, sensorial e da própria mente que nós ainda estamos por descobrir. Que talvez só saibamos quando tivermos a revelação do próprio Senhor Jesus em glória. Uma coisa é você ter experiência de vida e você já olhar para uma situação e dizer: olha, vai acontecer isso. Muitas pessoas, até mesmo na igreja em qual eu sou pastor, se admiram como muitas coisas que eu falo, diz: pastor, o senhor falou e aconteceu. Não é que eu profetizei. A experiência de vida, a observação, nos ajuda a ganhar entendimento e discernimento da vida. Pode ser que algumas pessoas sejam agraciadas com algumas coisas extraordinárias. Eu já conheci um pastor, que eu não sei porquê nem como, quando ele sonhava com um casamento, ele já tinha por certo que faria um funeral. E ele fazia. Não creio que seja uma boa revelação. Eu não gostaria de ter esse tipo de revelação. Mas só para dizer que o mundo espiritual está além do nosso total entendimento. Mas revelação, como temos na Bíblia, não temos. Porque não precisamos mais. Revelar o que vai acontecer, tem que acontecer. Isso é muito importante. Então, meu querido, nós cremos que esses dons cessaram. Nós cremos que o nosso Deus cura. Ele tem poder para curar, mas ninguém tem mais dom de cura. Nós cremos que se Deus precisar, se entrar um chinês que não fala português, se entrar um coreano que não fala português na sua igreja, ou mesmo na sua comunidade, Deus, se Ele quiser, Ele pode fazer o coreano, o japonês, o chinês, o americano, o árabe, entender na sua própria língua. Nós cremos nisso, mas não cremos que ninguém tem esse dom. Esses dons cessaram a sua necessidade, porque a Bíblia já foi traduzida para muitas línguas. A Bíblia já foi completa. A autoridade é ela, como nosso primeiro distintivo diz. Ela é nossa autoridade em fé e prática. Toda a revelação da vontade de Deus que nós precisamos saber está aqui, e ela é a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Sigamos a verdade em amor, para que não mais sejamos como meninos, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que induzem ao erro.
Deus abençoe vocês e nos dê um coração firme na sua palavra. Eu gostaria agora de pedir os meus assessores, meus lindos assessores, porque são meus filhos, né? Então, meus filhos com a irmã Melanie, então são lindos, né? E eles vão colocar a câmera de volta, mais distante. E nós vamos cantar parabéns para você e felicidades. E eu gostaria de desejar aqui parabéns. Primeiro, para o irmão Alexandre Souza, né? Eu soube que ele estava aniversariando. Para a nossa irmã Ana Maria, né? Parabéns, Ana Maria. Nós estamos aguardando aquele churrasco, viu? Dou parabéns também à nossa querida Vanessa, né? Que Deus lhe abençoe também, lhe faça crescer na graça de Deus. E eu quero agradecer a Deus 1 ano de vida da Fernanda. Parabéns a Fernanda aí, né? Graças a Deus aí, a filha do Lucas e da Jussiara. E eu gostaria de dar parabéns a Lídia Andrade, né? Que Deus lhe abençoe também, que Deus lhe cure. Essa é a nossa oração, para que Deus lhe cure, para que você possa servi-lo ainda mais. E se tiver mais alguém que por acaso eu esqueci, não consegui ver, você me perdoe, mas você manda o seu nome pelo o nosso Facebook, principalmente se for da Igreja Ebenezer, para que nós possamos cantar parabéns já na próxima oportunidade. Não pode ser hoje à noite mesmo, não tem problema. Nossa live é mais light, não é? Então, nós agradecemos a Deus por tudo isso. E vamos cantar então aquele cântico Parabéns para você, com uma adaptação, digamos, mais evangélica, e felicidades. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo convite, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus, que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração final agora. E eu quero só dar 2 avisos. O primeiro, esse vídeo, a cópia desse vídeo de hoje de manhã estará, se Deus quiser, daqui a 1 hora no YouTube, para aqueles que não têm Facebook, você pode compartilhar com essas pessoas. Segundo, hoje à noite, 7h30 até 8h30, nós temos o nosso programa noturno, a nossa live noturna, aqui de louvor, agradecimento e também de edificação através da palavra de Deus. Hoje eu quero falar ainda continuar falando sobre nossa atitude em meio a tempos de dificuldades. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Senhor amado Deus, muito obrigado por essa escola bíblica dominical online. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pela minha esposa, pelos filhos, que tem sido um apoio extraordinário nesse ministério. Obrigado, Deus, pelos irmãos da igreja também, que têm sustentado essa obra, que têm sustentado os ministros de Deus na igreja para que eles possam fazer o trabalho. Obrigado, Deus, por cada um que está assistindo, e nós pedimos que o Senhor nos dê um coração voltados para o Senhor, voltados para a verdade. Nós também rogamos que o Senhor nos livre e guarde de todo mal, principalmente desse mal que nesse momento tem assolado de maneira principal ou evidente no mundo, que é esse vírus. Sabemos que não é o único mal que tem, mas é um mal evidente desses dias. Pedimos ainda que o Senhor ajude as autoridades a terem sabedoria, entendimento e harmonia para dar uma solução para a população. Uma solução que seja viável para a economia do nosso país, mas seja uma solução também que não facilite ou prejudique a saúde da nação. Por isso eles precisam de sabedoria do Senhor, porque não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples, é uma decisão muito séria. Que eles se voltem para o Senhor, buscando sabedoria de Ti, e que a Tua igreja esteja intercedendo por todas as autoridades. Abençoe nesse dia. Muito obrigado por cada um daqueles que completaram mais um ano de vida. Que eles estejam
servindo ao Senhor, crescendo no Senhor, se edificando no Senhor. Obrigado por tudo que fizemos em Teu nome. Aceita esse culto em louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tchau, bom dia, que Deus abençoe. Não.